quinto ano! Que bom ver vocês! Estão prontos para mais uma aula da nossa TV Araxá Educa? Eu sou a professora Tatiana e vamos falar um pouquinho hoje na matemática sobre a representação dos números naturais. Nós já falamos muito sobre o número nas nossas últimas aulas. Vamos aprofundar um pouquinho o nosso conhecimento. Para isso, vamos retornar o nosso conhecimento. As unidades são formadas por o quê? Por grupos de 1. Então, significa dizer que nas unidades nós temos a contagem de 1 e 1. Então, 1 por 1, cada hora 1. Já as nossas dezenas, como o nome próprio diz, nós temos grupos de 10. Então, vamos contar de 10 em 10. 10, 20, 30. E as nossas centenas são formados por grupos de 100. Vamos contar então, lembrando que o 100 da centena vai representar o 100. De 100 em 100. Bem, retomando esse conhecimento, estamos prontos então para avançar. Antes eu quero fazer uma pergunta. Vocês treinaram no nosso quadro da centena? Treinaram a contagem de números de 2 em 2, 4 em 4? Qual foi a forma que vocês escolheram? Não fizeram? Então façam, retornem às nossas aulas, façam porque vale a pena, combinado? Vamos lá então. Representação numérica. Nós vamos representar agora através do nosso material dourado. Nosso material dourado, ele é formado por unidade. Cada quadradinho vai representar, vamos lembrar, de 1 a 1. Juntando 10 quadradinhos, nós vamos agrupar eles em fila e teremos então uma fila com 10 unidades, que vai então representar 10. Se eu juntar 10 filinhas, uma ao lado da outra, eu terei 100 unidades. Ou terei 10 filas com 10 unidades cada. Então, a minha plaquinha vai valer 100. Essas são só representações, viu? Vamos lá, então. Contando a primeira, nós temos uma plaquinha, algumas barrinhas e algumas quadradinhos. Onde eu começo a contar o nosso número? Muito bem, nós sempre vamos começar a montar o nosso número pelas unidades, pelo único. Então, vamos comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas barrinhas nós temos? 1, 2, 3, 4 barrinhas. E quantas placas? 1. Significa que eu tenho uma centena, 4 dezenas e 6 unidades. Eu tenho aqui 1 vezes o 100, 4 vezes o 10 e 6 vezes o 1, a unidade. Então, eu tenho o número 146. 4 vezes 10, 40. 6 vezes 1, 6. 1 vezes 100, 100. 146. Temos duas representações diferentes. Temos a representação pelo material dourado e temos a representação utilizando algarismos. Números. Vamos passar para a segunda. Nós temos, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que aconteceu? Muito bem. Nós não temos só unidade. Quando formamos 10, formamos uma dezena. Então, nós precisamos pegar as dezenas e passar para o seu lugar certo. Nós vamos fazer a troca. Eu vou trocar todas essas separadas por uma juntinho, por uma barrinha. Então, eu vou passar ela para cá. Eu vou desenhar aqui mais uma barrinha. Então, agora vai sobrar 1, 2, 3, 4 unidades.
Vamos contar as nossas barrinhas? 1, 2, 3, 4, 5, que nós transformamos aqui. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Novamente, eu tenho mais do que um conjuntinho de 10. E a cada conjunto de 10 dezenas, eu formo uma centena. Então, vamos juntar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu pego as 10 dezenas e transformo em uma centena. Bem, isso aqui eu já transformei. Sobrou uma única dezena. E agora eu tenho 2 centenas. Então, eu tenho o número 2, o algarismo 1 e o algarismo 4, que forma o número 214. O 2, que vale 200, o 1, que vale 10, e o 4, que vale 4. Agora, vamos começar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Passei de novo. Quando eu tenho um grupo de 10, eu passo para a próxima. Então, aqui eu pego a minha unidade, 10 unidades, e transformo em uma dezena. Sobrou quantas? Só uma. E as dezenas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, muito bem. Agora eu posso deixar 8. 1, 2. 2 centenas. Então, eu tenho o algarismo 2 na centena, algarismo 8 na dezena e algarismo 1 na unidade. O 2 vale 200. O 8, 80 e 1, 281. Tá tranquila a nossa representação através do material dourado? Então, vamos passar para o próximo. O nosso quadro posicional. Vamos pensar, então, em unidades simples. Unidades simples seriam como alunos. Cada unidade, ele é um aluninho, uma unidade. Quando estamos em sala de aula, vamos colocar os alunos, então, em fileiras. Cada aluno vai sentar atrás do outro. Só que essa fileira tem que ter 10 alunos. Então, nós temos uma fileirinha ou uma barrinha. E nós temos, então, a quantidade de 1 e a quantidade de 10. E a cada 10 fileiras, nós vamos formar, então, uma sala de aula. Ou nós vamos formar uma classe de alunos. Uma centena, que vale 100. Por que eu estou falando assim? Porque quando a gente vai separar unidade, dezena e centena, que chama unidade simples, nós estamos falando em classe da unidade simples. Classe das unidades simples. Elas são simplesinhas. Sempre nós vamos dividir o quadro posicional de 3 em 3. Unidade, dezena e centena. Ó, unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena. De 3 em 3. De 3 em 3, o quê? Ordens. Cada uma dessas são umas ordens. Então, a unidade é a primeira ordem. Por que ela é a primeira? Porque eu começo a formar o meu número através da unidade. Quando eu junto 10 unidades, eu passo para a dezena, que é a segunda ordem. 10 dezenas, centena, terceira ordem. Montei a minha primeira classe. Vou para a minha segunda classe. É a classe dos milhares. A classe dos milhares, ela começa com a unidade de milhar. Novamente, unidade. Então, aqui eu tenho as centenas, as classes simples, que são as 3 primeiras. E passo para quê? Para unidade, único de novo. Unidade de milhar agora. Ela é a unidade da classe dela. É a quarta ordem, quinta ordem, que é a dezena. Então, nós vamos falar de 10 mil. Nós vamos falar de 1000, 10 mil. E aqui, dessa bagunça toda,
nós temos a centena de milhar, que é a sexta ordem. Então, o nosso quadro posicional, nós vamos trabalhar com classes e ordens. A classe simples e a classe dos milhares. Depois nós vamos passar para o dos milhões. Como que eu faço meu número? Então, por exemplo, 234.571. Eu começo sempre com o meu último número, que é, então, a unidade. Dezenas são 7, que vale 70. Centenas são 5, que vale 500. 4, que vale 4.000. 3, que vale 30.000. E 2, que vale 200.000. 234.571. Feito isso, vamos passar para o nosso ábaco, que é uma outra forma de representar os nossos números. Representamos com material dourado, representamos através do quadro posicional e vamos para o ábaco. O ábaco a gente vai representar por pecinhas e cada pecinha vai representar ou uma unidade, ou a dezena, ou a centena. Então, aqui eu tenho unidades. Quantas unidades? 3. Então, nós vamos desenhar 3 pecinhas. Na dezena, eu tenho 7. Então, eu vou representar 7 pecinhas na dezena. 4, 5, 6, 7. E 2 centenas. Vou representar 2 centenas. Vamos representar agora o número 402. 2 unidades. Posso representar a dezena? Não, ela está vazia. E vou passar para a centena. 1, 2, 3, 4. 402. E o número 130. Tem unidade? Não, está vazio. Representa vazio. Dezena eu tenho 3. 1, 2, 3. E unidade, centena, 1. Assim eu represento os meus números através do ábaco. Então vimos até agora material dourado, quadro posicional e o ábaco. Vamos falar de uma outra representação que é a reta numérica. A reta numérica é como se eu estivesse usando uma fita métrica, uma régua. E eu posso fazer ela de várias maneiras. Aqui, por exemplo, eu estou andando de 1 em 1. Aqui eu posso andar de 50 em 50, 0, 50, 100, 150. Posso andar de 5 em 5, 5, 10, 15. Posso andar de 20 em 20, 20, 40, 60, 80, 100. Posso também fazer de trás para frente ou da forma decrescente, diminuindo. 2.000, 1.900, 1.800, 1.700, 1.600. Essa é outra forma de representar. Como eu posso representar esses números? Por exemplo, o número 2. Eu posso representar ele aqui, número 2. Como eu represento o número 13? Venho aqui, ó, número 13, representado. E o número 48? Opa, essa vai só até o 15. E essa tá andando de 10 em 10. E agora, como eu faço? Muito bem! O número 48, ele está entre o 40 e entre os 50. Só que o 8 aqui, ó, do 48, ele está mais perto do 50 ou o 48 está mais perto do 40? Muito bem, a metade é 45. Então, ele está, ó, bem aqui assim, ó, 48. Tranquila a nossa representação na reta numérica? Bem, um desafio para vocês. Eu aqui tenho uma reta numérica e vou utilizar ela para representar os meus números. Eu ganhei uma caixa de lápis de cor para distribuir entre os meus alunos. Nessa caixa havia quantos? 100 lápis. Então, eu ganhei uma caixa e tinha 100 lápis. Mas eu já distribuí 30 lápis, eu já entreguei para eles. Quantos sobraram? Quantos lápis eu ainda tenho? Vamos utilizar a nossa régua, a nossa reta numérica. Eu tinha 100.
Eu distribuí 30, então eu já dei 10. Ó, aqui tá andando de 10, 20, 30, 40. Não tá andando de 10 em 10? Então agora eu vou tirar, porque eu já dei 10, já dei 20, já dei 30. Então esses aqui eu já dei. Quantos então sobraram? Sobraram 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70 lápis. Parabéns! Tô gostando de ver. Chegamos então ao final de mais uma aula. Vimos hoje a representação dos números no material dourado, no ábaco, no quadro posicional, em forma de retas numéricas, vários tipos de representar os nossos números. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Bons estudos para vocês. Tchau, tchau!